Olá, seja bem-vindo ao Papo CDL, um programa da CDL aqui de Florianópolis, um canal cujo objetivo é trazer informação para você associado ou não associado e para a sociedade em geral. Hoje aqui conosco, Dr. Alex Guerent, conselheiro aqui da casa, advogado trabalhista e, costumo dizer, o primo, né? A gente tem uma proximidade bem bacana aqui, fruto, né, do nosso relacionamento aqui dentro da CDL, e a Jéssica, que é a nossa coordenadora de núcleos, junto no Núcleo de Estratégia, que está aqui comigo para fazer esse bate-papo com o Dr. Alex, para esclarecer algumas dúvidas em relação a ações trabalhistas, né, relacionada aos funcionários, que isso é uma dúvida recorrente, costumo dizer assim. Eu, como empresário, tenho várias dúvidas e ligo frequentemente para o Dr. Alex para tirar. Então, passo a bola para você, Jéssica, já para conduzir a primeira pergunta a esse mestre que está aqui disponível para trazer todo o conhecimento para a gente. Tá, ok. Primeiramente, obrigada pelo convite, pela CDL. Esperamos hoje contribuir muito para que os associados esclareçam, né, doutor Alex, as principais dúvidas para evitar e ter os cuidados e evitar conflitos trabalhistas. A gente sabe que eles são quase que inevitáveis, né? Muitas vezes as empresas contratam, não têm o conhecimento correto, não são bem assessoradas e muitas vezes também na rotina empresarial a absorção, né, do operacional, e o empresário realmente não consegue olhar para isso. Mas hoje a gente está aqui para trazer alguns alertas. Então, a gente sabe que cada vez mais, principalmente o ano passado, houve índices aí de registros de aumento de números de processos trabalhistas, tanto ajuizados quanto pedidos que são mais recorrentes, como horas extras, contratos de trabalho, adicionais, como insalubridade, e até mesmo as famosas doenças trabalhistas, oriundas inclusive da tão moderna doença mental, burnout, né? Então, a gente poderia começar falando hoje sobre um pouco desse cenário, dessa prevenção trabalhista mesmo nas empresas. É uma satisfação estar aqui com vocês, Jéssica, Tiago, e uma responsabilidade para enfrentar um tema tão complexo. A legislação trabalhista, ela é complexa. As relações de trabalho, elas são complexas. O capital e o trabalho aparentemente estão em lados opostos, mas é uma temática que nós precisamos combater. Capital e trabalho precisam caminhar juntos. E essa é a função da justiça do trabalho, essa é a função do direito do trabalho, de pacificar esses conflitos. As ações trabalhistas são necessárias, são absolutamente necessárias, porque temos empregadores que não cumprem as regras trabalhistas. Evidentemente que empregados que emprestam a sua força de trabalho ao empregador que não cumpre uma legislação trabalhista, o caminho natural, democrático de qualquer país civilizado é levar isso ao Poder Judiciário para que tenha uma decisão. De fato, os números das ações trabalhistas no Brasil, eles estão crescendo. Mas estão crescendo a partir de quando? Então, veja, do ponto de vista histórico, nós tínhamos números que, com a reforma trabalhista, em 2017, os números caíram muito. A sociedade, os trabalhadores, eles ficaram com um certo receio de procurar a Justiça do Trabalho por conta de mudanças muito sérias nas regras. A principal delas, sob meu ponto de vista, eram as regras de sucumbência. Os empregados tinham preocupação de processar, porque eles, ao processarem, poderiam receber uma condenação em verbas de sucumbência, como acontece nas demais justiças, na Justiça Federal, na Justiça Estadual. E isso, com o decorrer do tempo, a jurisprudência foi amadurecendo e essas questões elas estão um pouco relativizadas. Os empregados conseguem, pelo menos no Tribunal Superior do Trabalho, fazer prova que eles, quando têm direito à assistência judiciária gratuita, acabam não pagando verba de sucumbência. E isso, à medida que o tempo foi passando, os empregados estão novamente acreditando que podem buscar a Justiça do Trabalho. Por isso, os números têm crescido, penso eu. De fato, nós tivemos agora em 2000
2023, um aumento de 13% nas demandas trabalhistas. Só em Santa Catarina, em 2023, tivemos 120 mil processos. Então, o empresário precisa estar atento. É muito complexo o sistema. O empresário precisa ter um assessoramento de um bom contrato de trabalho. A relação precisa começar de forma madura. E como que uma relação dessa começa de forma madura? Uma conversa prévia, profunda, sobre as tarefas, sobre a delimitação do que o empregado deve ou não deve fazer, uma remuneração absolutamente transparente, com regras claras. Se o empregado recebe variável, comissão e prêmio, percentual ajustado, regras de métricas, de metas para premiação, isso evidentemente que vai evitar, pelo menos nesse início, e vai mostrar ao empregado que o empregador ele tem transparência, que ele tem boa-fé, e a mantença disso ao longo do contrato de trabalho, sem dúvida que demonstra uma boa-fé patronal, e o empregado normalmente não busca a justiça do trabalho. Doutor Alex, o famoso combinado antes não sai caro, né? Sem dúvida nenhuma. A gente sabe que muitas vezes as entrevistas, principalmente no varejo, podem ser muito breves ou necessárias para cobrir vagas, né, específicas em tempo de temporada. Eu entendo que essa conversa preliminar que o doutor citou, inclusive constando em contrato, é importantíssima para a prevenção, porque se aquilo ficou bem entendido, certamente há grandes chances do empregado exercer a sua função de maneira correta, entendendo os limites que ele também precisa respeitar ou ter direitos para evitar acúmulo de função, desvios de função, e também compreender o que vai chegar no final do mês no contra-cheque dele e quais os limites ali no dia a dia. Essa conversa, de fato, reflete na rotina empresarial, é um preventivo importante. O que o senhor acha? Sem nenhuma dúvida, sem nenhuma dúvida. O ponto focal de uma ação trabalhista, e a estatística nos mostra isso, não é opinião, é dado, ele está ligado à rescisão do contrato de trabalho. Esse é o ponto 1. O ponto 2 é horas extras. As horas extras, a jornada de trabalho é delimitada quando da contratação. As regras de jornada de trabalho, elas precisam ser delimitadas antes do primeiro dia de trabalho. O indivíduo sai de casa, ele discute com a família dele, ele ajusta com a família dele qual é o tempo do trabalho dele. Se no primeiro, segundo, terceiro dia do trabalho, aquilo que ele ajustou já deixa de ser cumprido, nós já temos um sinal amarelo. Evidente que horas extras são lícitas, evidente que horas extras podem ser realizadas de forma habitual até 2 horas por dia, mas elas precisam ser combinadas, elas precisam ser pactuadas. Então, a jornada de trabalho, ela precisa ser marcada. Mas a legislação vai dizer, precisa de 20 empregados para anotar ponto. Ok, mas o empresário precavido, ele busca ter um regime de anotação de ponto mesmo com um único empregado. O ônus da prova, ao fim e ao cabo, é muito dividido com ele. Então, o empresário fica, às vezes, sem nenhum documento para provar a jornada de trabalho do empregado e inicia um problema trabalhista. Então, evitar um registro de ponto manual. Hoje nós estamos, principalmente porque a tua empresa tem nota fiscal eletrônica, a tua empresa tem sistemas eletrônicos de controle, a tua empresa tem câmeras, a tua empresa está dentro da tecnologia, e na hora de tu fazer o registro da jornada de trabalho do teu trabalhador, tu volta aos anos 40, a 1940, e utiliza um método absolutamente arcaico, que é de um livro-ponto. E o livro-ponto não tem sido bem aceito pelo Poder Judiciário, porque normalmente ele não representa, salvo exceções, do ponto de vista minudente, a efetiva jornada de trabalho. São pontos que merecem a atenção do nosso ouvinte para que ele reflita e fuja de conflitos trabalhistas.
Doutor, você tem falado muito, né, dessas questões voltadas para, como uma colega falou aqui, para o varejo, né, para modelo de contratação CLT. Eu queria mudar um pouquinho a nossa conversa para a questão do contrato de trabalho, né? Aí eu acho que depois da pandemia ficou muito evidente esse novo modelo de contrato de trabalho, né, contrato jurídico, né, contrato do MEI. E é uma tendência, eu vejo isso como uma tendência muito forte. Eu tenho isso na minha empresa, por exemplo. E eu queria que você falasse um pouco mais, né? Porque ainda é um oceano inseguro, porque tem muitos que estão se arriscando em navegar por esse oceano, como eu, e tem outros que ainda estão reticentes por algumas questões. Eu gostaria que, de uma forma bem ampla, assim, você pudesse esclarecer para a gente, para quem está nos assistindo, e até fazendo uma comparação, né, se é possível, né, do modelo tradicional CLT com esse modelo de contrato de trabalho. Tiago, isso é absolutamente seguro. É absolutamente, quem está nos vendo pode ter a tranquilidade de fazer uma contratação de PJ de forma absolutamente segura, desde que ele faça correto. Desde que ele faça correto. A terceirização de atividade fim hoje é permitida no nosso país. Até então não era. Com a reforma trabalhista, a terceirização de atividade fim é permitida. Antes tínhamos só a terceirização de atividade meio. Então, o que é terceirização? É eu, PJ, contratar uma outra PJ para me entregar o serviço de um empregado. Isso é terceirização. PJ contrata PJ e quem presta serviço é um empregado. O que o Brasil interpretou? Não vamos falar que o que o Brasil interpretou, porque a gente está generalizando. O que a jurisprudência tem apontado, o que a gente vê rotineiramente no foro trabalhista. Uma interpretação absolutamente incorreta e ilegal que chama pejotização. Um CNPJ contrata um outro CNPJ que não tem nenhum empregado, ele é um empregado, que sempre teve característica de empregado, que não é um empreendedor, que não tem capital social, que não tem sede, que não assume risco. O CNPJ contrata uma pessoa física travestida de CNPJ. Que é o MEI. A grande maioria é o MEI. E um indivíduo que não tem empregado nenhum, e tu terceiriza ele. Tu faz uma contratação da pessoa física dele, tu faz uma entrevista com ele, ele não pode se fazer substituir por outra pessoa. Tu dá um computador para ele, tu dá um e-mail para ele da tua empresa. Ele tira notas sequenciais para ti. Aliás, ele abriu uma empresa para trabalhar para ti. Às vezes ele pegou até o teu próprio contador, ou tu indicou o contador dele para abrir empresa, então anota 1, anota 2, anota 3, anota 4, esse indivíduo não é empresário. Esse indivíduo é um indivíduo que presta pessoalmente um trabalho para ti de forma subordinada, de forma continuada e mais. Às vezes tu marca a jornada de trabalho dele. Então, isso não é terceirização de atividade fim, isso é um ilícito. E por ser ilícito, isso se transforma em um contrato de trabalho. Note, se tu terceirizar a atividade fim, exemplo de associados nossos aqui, vamos falar da Cronos, nós temos um associado da CDL representativo que tem muitos empregados. Eu, CNPJ, contrato a Cronos para me prestar serviço de segurança, de limpeza, enfim, a Cronos me entrega um trabalhador dela para me prestar serviço. Terceirização absolutamente lícita. Agora, não posso eu terceirizar diretamente o trabalhador da limpeza, a pessoa física dele, para trabalhar na minha empresa, trabalhando segunda, terça, quarta, sob o meu comando, sob a minha determinação com jornada de trabalho. Aí
há um vínculo de emprego e a Justiça do Trabalho tem se manifestado nesse sentido. Importante mencionar que nesse cenário também muitas vezes os empresários tendem a fazer contratos ilegais como esses para economizar as verbas trabalhistas, mas de fato isso fica muito mais caro na justiça. Se comprovada a pejotização, que é ilegal, aí sim o empresário vai pagar mais, né, doutor Alex? Sem dúvida nenhuma, por quê? O empresário ele acaba ofertando ao trabalhador um salário mais vantajoso na pejotização. Então, com CLT, normalmente o empregado ganharia menos. Na pejotização ele está ganhando um pouco mais e o juiz, quando decreta o vínculo de emprego, ele bota como base de remuneração o valor da nota fiscal. E isso vai refletir em férias mais terço, e isso vai refletir em 13º salário, é em cima disso que paga o fundo de garantia por tempo de serviço, todas as verbas rescisórias serão calculadas em cima disso, aviso prévio, e claro que a conta ao final ela vai ficar maior. Então, não é que não possa ser feito. Deve ser feito. Mas de maneira absolutamente lícito. O que nós precisamos deixar claro para quem está nos vendo, faça e faça correto e tu não vai ter nenhum tipo de preocupação. Agora, não terceirize um CPF, não terceirize uma pessoa. É porque isso não pode. E nem na integralidade da quantidade de prestadores de serviço. Esse é um cuidado, né? Importante. Muitas vezes tem uma recepcionista que é tipicamente uma função CLT e aí, desde ela, a contratação pejotizada ou através de CNPJ. Mudando um pouquinho a pauta, também é importante trazer a questão tão moderna e atual da tecnologia no ambiente de trabalho, especialmente as conversas ou trocas via WhatsApp. Como isso é ainda interpretado pela Justiça do Trabalho, de que forma o empregador pode sim se comunicar tanto dentro da jornada quanto extra-jornada e quais os limites do uso dessa tecnologia de comunicação perante os empregados. Nos últimos anos, é quase impossível a gente fazer uma ação trabalhista ou responder uma ação trabalhista sem o uso de provas digitais. O WhatsApp, por certo, é hoje o documento mais juntado em ações e em petições iniciais e em contestações trabalhistas. Evidentemente que é necessário respeitar uma cadeia de custódia, não basta tirar um print de uma conversa descontextualizada e utilizar aquilo como uma prova absolutamente segura para se ganhar ou para se defender uma ação trabalhista. Mas, respeitando a cadeia de custódia, mostrando o contexto das trocas de mensagem, evidentemente que isso tem sido usado muito para as ações trabalhistas. Assédio, jornada de trabalho, metas. Então, são temas que são muito utilizados pelo WhatsApp. Vamos lá, vamos tentar enfrentar a tua pergunta, que ela é dificílima, porque essa matéria não está regulada no país. Então, o fato social surge, a matéria não é regulada e a justiça tem que enfrentar. Normalmente, o empregador não cria regras de uso de WhatsApp. Primeira coisa que quem está nos assistindo precisa fazer, o empresário precisa criar regras. Ele precisa participar do grupo. Ou o gerente dele precisa participar do grupo. A maior autoridade da empresa, que a empresa tem grupo, né? A maior autoridade da empresa precisa participar do grupo para que ele delimite as regras do grupo. O grupo precisa ter regras de convivência, ter regras de vocabulário e ter regras de uso com a jornada. O grupo não pode usar fora da jornada, à noite, final de semana, não pode. E com uma chefia no grupo, a chefia fiscaliza e a chefia impede que isso aconteça. A chefia aparentemente não recebe hora extra, ser gerente, então a chefia ela tem essa função de fazer a fiscalização. Ponto 1. Quando não tem grupo, evidentemente que tem que ter uma regra dentro da empresa, um código de conduta que ninguém pode ficar acessando trabalhadores fora da jornada de trabalho. Esse código precisa ser muito claro entre as pessoas do mesmo nível e a chefia. E, de fato, isso não pode acontecer. Se isso acontece, há horas extras. O maior problema não está, do ponto de vista valor, nessas horas extras. Porque, às vezes,
é 2, 3, 4, 5 minutos. A soma disso não é muito representativa em um processo trabalhista. Claro que o empregado leva isso a um ilícito e vai ter uma condenação se provado. Os maiores problemas estão nas férias. Então, o indivíduo que está de férias, ele tem que se desconectar. O empregador, por vezes, fornece um telefone corporativo ao empregado e o empregado leva o telefone para férias. Esse é o passo número 1 para que o empregado receba novamente todas as suas férias. Todas as suas férias, porque ele não desconectou. O empregador permite que o empregado leve o notebook da empresa para as suas férias. E o empregado acessa os e-mails. O empregador não apresenta um substituto direto para tarefas do empregado. O uso do aparelho pessoal do empregado nas férias faz com que ele tenha direito a receber pessoal, faz com que ele tenha direito de receber se provado que ele está sendo demandado pela equipe, pelo superior, independentemente, faz com que ele receba as férias. Então tem que ter uma ordem patronal muito clara. O indivíduo que entra de férias não pode, e se tu descobrir, tem que punir o empregado que está de férias e está respondendo, e a equipe não pode demandar. Se isso acontecer, aí sim o valor é representativo. Tu imagina 5 anos que isso está acontecendo, normalmente com a equipe de venda, isso acontece, porque tu está lá trabalhando uma venda, tu entra de férias, o consumidor quer continuar o contato com o vendedor e o vendedor segue a venda e isso faz com que ao final o empregador pague as férias do trabalhador, já paga porque ele não conseguiu se desconectar. A matéria é muito séria, isso tem dado valores expressivos na Justiça do Trabalho. Dentro desse assunto, né, desse controle da jornada de trabalho, a gente tem vivido uma era do trabalho home office, né? Das empresas, e algumas, e muitas assim, têm feito o híbrido, né? Dias home office, dias na empresa, e aí esse colaborador tá com celular, com computador, com e-mail, tal. E isso tem gerado algumas discussões, alguns debates do respeito à jornada, né? O tempo de trabalho, da pessoa conseguir trabalhar dentro de casa, e muitos estão alegando a doença moderna, como a Jéssica falou no início. Qual que é a tua visão em relação a isso? Assim, como que o empregador pode ter algumas medidas para evitar esse tipo de acusação, que é o burnout, né, que está sendo muito falado, muito repercutido no meio empresarial? O empresário precisa marcar a jornada de trabalho do empregado. E há métodos para isso. O empresário precisa ter a certeza, independentemente de onde esteja o empregado, que ele tem hora de início, hora de fim e hora de intervalo. Então, tu precisa fazer a marcação. E existem N métodos com login, com logout no computador, se ele trabalha né, na sua casa com computador, com tela, ou se ele trabalha com trabalho externo, para fazer o trabalho externo. Pela regra da CLT, aparentemente não precisa de marcação. Mas hoje, com a tecnologia, é muito fácil marcar a jornada de trabalho. Por que o empregador vai correr o risco de não marcar a jornada de trabalho do empregado? Então, é necessário o empregador coordenar a marcação. Quando o empregador deixa o indivíduo em home office e não marca a jornada de trabalho, o empregador assume um risco muito grande, o risco das horas extras e o risco da fadiga. Tiago, eu trabalho home office por vezes. O tema é extremamente complexo. Tem uma gama de pessoas que adora, mas tem uma outra gama que eu me encaixo nela, que a gente tem uma dificuldade de desconexão. A gente tem uma dificuldade. A casa é o nosso momento de família, é o nosso momento. Eu enxergo, aí é uma opinião pessoal. É o meu momento íntimo. Eu não tenho vontade de transformar o meu ambiente de casa no meu ambiente de trabalho. Isso é uma visão pessoal minha. E, de fato, quando a gente está assim,
tu tá na cozinha, hora tu tá com teu filho, daqui a pouco tu volta a trabalhar, a tua família já não sabe se tu tá trabalhando, se tu não tá trabalhando, se ela pode te conectar agora, e tu começa a trocar a sexta-feira pelo sábado, a quinta-feira pelo domingo, basta que entregue resultado, e isso transforma para um ambiente da casa um ambiente de trabalho. E o empregado começa, e isso desembocou no burnout, o empregado começa a ter dificuldade de desconexão com ansiedade e com outras questões ligadas a cumprimento de meta, porque daí o tempo está todo no limite do empregado. Empregador manda mensagem, pede relatório de uma hora para outra e tu está em casa, tu está com todo o sistema ali à disposição, aparentemente não teria por que não entregar. É diferente de uma jornada que é fixada para terminar às 6 horas da tarde na empresa e dali tu vai embora e tu não tem os sistemas aptos para que tu faça a entrega para o empregador. O tema é extremamente complexo. A gente está vivendo um momento de retorno. Nós estamos vivendo um momento de retorno. Eu acho que o equilíbrio é onde nós vamos encontrar para muitas profissões conseguem fazer isso com muita tranquilidade, outras nem tanto. E falando rapidamente, então, para até encerrarmos aqui esse episódio, essa questão do burnout de certa maneira, tanto para o empresário que não tem assessoria jurídica, que é muito importante se alertar para isso, mas que hoje talvez não tenha essa estrutura, que ele possa prevenir com algumas atitudes, tanto no corpo de funcionários, se tem um RH estruturado ou se tem uma gestão de pessoas, uma conversa com esse funcionário, cuidando também do ambiente de trabalho saudável e dessas prevenções que a gente já citou aqui durante o episódio, que vão certamente minimizar alguns riscos, mas se ele existe, de fato existe, e quando acontece, é possível dar esse apoio ao empregado, ao funcionário, para que ele possa ou superar essa fase dentro da empresa, ou possa ser afastado também antes de que algo maior se torne um processo trabalhista ou um afastamento por saúde longo que vá prejudicar a dinâmica da empresa, né, doutor? Sem dúvida, é absolutamente necessário. As causas mais comuns estão ligadas à fadiga, a excesso de jornada de trabalho, à desconexão, a dificuldade de desconexão, né? Além das horas extras, o assédio, metas inatingíveis, entregar imediatamente resultados e o trabalho. Isso acaba trazendo um ambiente tóxico que atinge a saúde do trabalhador. 30%, a estatística é alarmante, 30% dos trabalhadores brasileiros, que nós temos mais de 100 milhões de trabalhadores brasileiros, 30% apresentam, pela estatística da Organização Internacional do Trabalho, 30% tem característica de burnout no nosso país. É muito grande. Preocupante. Doutor Alex, queria agradecer a sua participação aqui no nosso Papo CDL. E para finalizar, eu gostaria que você pudesse dar, de forma muito rápida, 3 dicas essenciais, básicas, para aquele empregador, seja ele pequeno, médio, grande, enfim, que esteja iniciando, esteja numa virada de negócio, abrindo, deixando de ser um prestador de serviço individual, tendo que contratar o primeiro CLT, vamos dizer assim. Quais são as 3 dicas essenciais para esse cara não errar frente a ações trabalhistas? Transparência é a primeira delas. Nós precisamos sentar ao mesmo lado da mesa do trabalhador. Nós precisamos olhar para o trabalhador, entender a necessidade dele, mostrar as nossas necessidades, ser o mais claro e transparente na relação. A transparência evita muito. A nossa taxa de processamento no país é de 3%, 3,2%. Aqui em Santa Catarina é até um pouquinho maior, 3,4% é a taxa de processamento. Então, para cada 100 rescisões, para cada 100 contratos de trabalho, 4 devem procurar a Justiça do Trabalho de forma orgânica. Evidentemente que se tu comete muitos ilícitos, tu vai receber 100% de ações trabalhistas, ou uma grande parte de ações trabalhistas. Mas transparência evita.
as ações trabalhistas. Uma rescisão muito acertada, uma rescisão explicada, uma rescisão absolutamente transparente novamente. Nós vamos conversar com o trabalhador, mostrar cada ponto, perguntar se ele tem dúvida, fazer uma pergunta que o empresário tem muito medo de fazer para o empregado. E nós temos que não ter medo dessa pergunta. Eu lhe devo algo mais? O senhor não entendeu? Me conte, veja, existe alguma dúvida aqui? Tem alguma coisa que está faltando? E vamos ouvir. Ele pode ter razão ou não. Se ele não tiver razão, contra-argumente. Se ele tiver razão, reflita. E é a hora de tu evitar uma ação trabalhista. Humanização. Show de bola. Doutor Alex, obrigado pela vinda, pelo bate-papo. Jéssica, obrigado aí também por compartilhar um pouco da tua experiência com a gente. Para você que está assistindo, convido, se você gostou, curte, compartilhe esse episódio aí com empresários, com seus amigos que estão passando pelo mesmo, não digo o mesmo problema, mas a mesma situação. E se gostou, venha fazer parte da CDL. Embaixo a gente tem todos os links aí. Conto com vocês e até o próximo episódio.